Com relação à hipnose, tá? É. Quais são as técnicas hipnóticas mais eficazes no tratamento de vícios? Você acabou dizendo que é muito difícil, mas quais são as mais eficazes? E que elas fazem, como elas funcionam? Você pode dar uns exemplos aí, Posso. Fábio? Por favor? Posso. Então, assim, eu já tive uma cliente que sofreu abuso sexual mesmo. E ela tinha uma depressão crônica, Nossa, e ela não sabia de onde que vinha, família ela não sabia que tinha sido. estruturada e nananana. Ela sabia que tinha sido abusada. Até deu uma arrepiada. Não sabia. E aí, Nossa. na hipnose veio, né? Porque existe algumas coisas que a gente pergunta e tal. Ela era criança quando aconteceu? Sim. Antes de eu entrar nessa vida de terapeuta, eu não sabia que existem. Isso é mais comum do que O cérebro bloqueia a memória? bloqueia. Só que, Bloqueia. só que as sensações mantêm, não mantém? Você bloqueia. Bloqueia, eu já assisti algumas no meu curso, eu assisti tem alguns vídeos só para quem é do instituto lá que eu fiz, né? E que a gente vê alguns vídeos. E, por exemplo, eu fiz uma hipnoterapia numa amiga que ela tinha medo de ir pra vida. E aí eu fiz a regressão. Ela falou, eu A falei, hipnose, ela regride. vai regredindo. Eu falei assim, Ah, quantos anos que você tem? Ela falou 5 meses. Eu falei, tá, aonde que você tá? Na barriga da minha mãe. Né? Ela chegou na barriga. Eu pensei que era 5 meses de idade. não, ela chegou Ela até a tava na barriga. E ela sofreu um acidente com o pai e a mãe de moto. E ela tava dentro da barriga da mãe, ela sentiu o mesmo medo da mãe. E trouxe. E trouxe É isso. o famoso inconsciente, né? E famoso Que a inconsciente. PNL ensina isso, né? A PNL, a constelação, a hipnoterapia, ela vai no teu inconsciente. Existem segredos nossos que o inconsciente esconde para nos proteger. Então, Que para proteger fica lá esquecido. só Você que não lembra. a sensação continua, né? Vou atravessar uma sensação rua para me dar o medo. Agora, a Me dá memória que taquicardia. apaga, Eu vou pegar não um é? elevador, eu tenho taquicardia, entendeu? Eu tenho medo de multidão. Mas por que eu tenho medo de multidão? Não sabe, porque o cérebro Não sabe. ele esconde o fato, mas não tira a sensação, não é isso? Exatamente. O inconsciente nada mais é que o guardião. Se eu estiver errado, corrija, hein? O inconsciente é o nosso guardião, né? Só que ele guardia o quê? Ele guarda a memória, mas não esquece sentimento, né? Agora é memória. E muitas lembranças até os 7 anos de idade, de 0 a 7, a gente esquece. Sim. A nossa Que é nossa a gente chama no popular, maturação, nossa né? memória, ela está sendo feita ainda, digamos Certo. assim, está sendo produzida, digamos assim. Né? Então, fica muito ali guardado, tipo no HD, Sim. entendeu? Sabe, tô muito No HD. E aí, o que acontece? Fica lá. E aí, às vezes, por exemplo, essa amiga minha foi ali, ela 5 meses na barriga da mãe, e aquele Sim. medo, foi aquele medo aí. Aí você trabalha A gente vai trabalhando isso, ressignificando. ressignificando esse medo. E ela melhorou? Tal, melhorou. Agora eu fiquei perplexo, vou voltar. Quando você também descobriu que aquela sua paciente, ela foi abusada. Como que você ficou? Como que ela ficou? Como foi? Foi muito pesado essa sessão? Você acabou ficando pesado? Muito pesado. Como você ficou? É desafiador. Depois você fica... Você leva um choque? Você fala assim, Na verdade, assim, é uma coisa diferente. Por exemplo, eu trabalhava, às vezes mais de 12 horas, às vezes trabalhava 24 horas, dava plantão à noite na UTI, 12 horas, saía, atendia um monte de paciente, ia dormir e era desgastante, fisicamente. Às vezes eu saio de um processo de hipnose ou de um processo de constelação que durou 3 horas esgotado, porque... mas essa do abuso, quando ela descobriu... E assim, é uma coisa que a gente não sabe, Assim, eu falo que o campo Mostrou. que manda. Não, por exemplo, na época que eu comecei a atender abusos, começaram a vir pessoas me procurando de abuso. Porque, eu acho que foi o campo. Porque assim, chegava, começava a conversar com uma pessoa, aí na anamnese, né? Ou no pré-talk, como falam os
hipnoterapeutas, ou na anamnese. Aí você ia, eu percebia, você vai falar, às vezes a pessoa deixava meio nas entrelinhas que poderia ter sido abusado, né? Aí vem, daqui a pouco passa, vem outra pessoa, e daqui a pouco passa, vem outra pessoa, né? É uma coisa meio que você não controla, sabe? Mas é uma sensação muito pesada. É pesada. E Mas como é gratificante para mim no sentido de ajudar essas pessoas. Como você se limpa depois de toda essa energia? Tem Eu alguma acho técnica que você assim, usa ou não? Eu acho que primeiro o terapeuta tem que estar bem com ele mesmo. Sim. Então eu tenho o meu psicólogo, Você também tem. eu faço terapia. Fábio, a hipnose pode ajudar a aumentar a motivação para a recuperação do vício? A hipnose ela ajuda na motivação para o melhor? Ajuda. Tem gente que usa hipnose no esporte de alto rendimento. Sério? É? Olha. Tenistas, esportes individuais, principalmente. Sim. Que é você com você mesmo. Porque assim, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Quando você está num esporte coletivo, vôlei, basquete, futebol, um puxa o outro. Você está desanimado, vem um cara, vamos. E um tenista fica 4, 5 horas, ou um cara que fica nadando 3.000 metros por dia. Ele com ele mesmo. Né? Existem alguns atletas de alto nível, ganhadores de medalhas olímpicas aí pelo mundo, que se trataram com hipnose. Porque você aumenta a motivação. Por exemplo, talvez eu faça uma hipnose com você, né? Que é uma hipnose que eu vou pegar um lado de felicidade seu e vou potencializar. Hoje vai ter hipnose, tá? Perguntinha. O medo. Eu vivo com medo constante. O que isso significa? O que pode significar? O medo. Pode ser várias coisas, né? Muitas coisas. É bem complexa essa pergunta. Pode vir uma falta de... Qualquer situação nova me dá medo. Eu tenho medo de errar. Geralmente. Tá dando uma consultoria aqui. O que eu vejo muito isso acontecer é nas pessoas de 30 anos para baixo. O que você está falando aí. Sim. Medo de ir para a vida. Verdade. Esses jovens, né? 34, ó. São esses jovens. Porque assim, a gente está perdendo um pouquinho, na nossa época, na minha época, na época dos nossos pais e avós, você tinha que se esforçar muito para conseguir uma coisa para comer, para não passar fome, Sim. por exemplo. E isso era muito difícil e você dava muito valor a isso. O valor da conquista, não era? Você não vai, o que os jovens de hoje você tem que entender é que você não vai conseguir conquistar nada na vida sem sentir dor. Eu mesmo tive que sentir uma dor tremenda para mim sair dela. Aquele pontapé que até te leva pra frente, né? Porque assim, ou eu melhorava ou eu morria. Eu vou morrer, eu vou deixar um monte de gente, é um egoísmo muito grande da minha parte, por exemplo, né? Vou deixar filhos sequelados, mãe, por exemplo, a minha mãe, que já tinha um filho doente, você entendeu? Eu falei, eu tenho que reagir. Você acha que essa perda da conquista tá afetando a juventude hoje? Porque a gente tinha que conquistar, Fábio. A gente tinha que conquistar. Uma faculdade era um sacrifício. Tudo era um sacrifício. Se você não fosse filho de rico, tudo era um sacrifício no Brasil. Hoje, as pessoas não sabem mais o que é batalhar. Eles não querem passar pelo processo. Já querem ser gerentes. Você acha que isso pode afetar daqui a 20 anos no jovem? Eu tenho certeza absoluta. E como vai ser o mundo com essa geração? É por isso também que, por um lado, também por isso que está crescendo, tem tanta gente cada dia mais tomando remédio. Sim. Né? Nós temos aí a gente tem uma geração de imediatistas, né? Eles não querem, por exemplo, a pessoa começa a fazer uma faculdade, mas eu não gosto disso, eu não gosto de tal matéria. 7, 8 faculdades, gente. Aí não acaba, mas assim, por exemplo, na minha faculdade eu odiava órtese e prótese e órtese. Odiava, mas eu tinha que passar pelo processo. Eu odiava bioquímica e biofísica. As únicas duas dependências que eu tive foi bioquímica e biofísica na faculdade. Mas eu tive que fazer, você não tem opção.
Você entendeu? Eles estão evitando a dor. O João. Eu quero ser um bom terapeuta, né? Eu tô com 54 anos. Eu mudei de... Eu tenho que estudar, eu tenho que ir aprender com quem Exatamente. sabe mais. Aí, assim, eu tenho que ter a paciência, por exemplo, eu tenho que ter a sabedoria, a paciência, que eu vou me formar, eu fiz constelação com um dos melhores caras, na minha opinião, do Brasil. Eu fui lá, fiz hipnose, talvez com o melhor instituto que tenha no Brasil, né? Que tem sede na Suíça, sabe? Mas, eu quero o meu consultório cheio. Não vou conseguir um consultório cheio de repente. Eu vou ter que ralar. Eles não querem passar por isso. Você quer ver um processo? Isso aqui. Esse é um corte de um fantástico episódio do Sabe o Quê? Se você chegou até aqui, mostra que você quer mais. Assista o episódio inteiro. Até mais.